Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E hoje a gente vai falar um pouquinho do clube. O clube é um dos implementos utilizados nas provas do paratletismo e a gente trouxe essa temática porque essa semana, na segunda-feira, a World Parathletics, ela fez uma videoconferência com a comunidade do paratletismo. Então, de tempos em tempos, eles fazem um chamamento geral, eles não chamam somente os comitês paralímpicos, mas também os oficiais técnicos, os atletas, os treinadores, né? Então, eles têm essa política de chamar todo mundo para estar a comunidade do paratletismo envolvida em todas as temáticas. E eles trouxeram, entre outros assuntos, a questão do lançamento do clube. Lembrando que o clube é uma das provas fundamentais das provas de lançamentos sentados. Então, a gente tem uma regra que fala especificamente deste implemento. E nos últimos anos, a World Parathletics tem observado uma tendência de apresentação de implementos em não conformidade, ou seja, existe o clube que foi desenhado, está na regra, e assim como na ginástica ele vem sendo modificado, e talvez na ginástica eu não tenho propriedade para falar sobre a massa, né, que é o formato de um dos implementos que eles utilizam para ginástica, mas o clube ele não muda no paratletismo. Então tem que ter toda a formatação e estar em conformidade com a especificidade do descrito na regra. E qualquer desvio desse design prescrito não é permitido, né? E para garantir essa consistência e imparcialidade em todas as próximas competições, incluindo o Campeonato Mundial, que vai estar acontecendo em Nova Delhi em 2025, né, a World Athletics trouxe esse esclarecimento de que somente os implementos que estejam em conformidade com a regra 37 vão ser permitidos. E todos os atletas que desejem usar os seus implementos oficiais de clube têm que cumprir essa regra. Lembrando, né, de que cada atleta pode solicitar que até 2 dos seus implementos possam entrar depois de que sejam aferidos e estejam em conformidade. Eles não são obrigados a apresentar, porque o organizador fornece os implementos, mas se o atleta quiser entrar com o seu, eles podem. Então, assim, a gente achou muito importante trazer esse olhar para esses implementos que vocês estão olhando na tela. Não são permitidos. Eles não estão em conformidade com a regra que fala do clube. Então, se vocês baterem o olho hoje nesta figura, vocês já devem ter visto este tipo de clube dentro de provas. E estes implementos não estão em conformidade. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender que se alguém apresenta este implemento para entrar na prova, mesmo que tenham as outras especificações dadas, eu já vou mostrar qual delas não está em acordo, né, a gente não pode estar permitindo. Eles mudam o centro de gravidade da massa deste implemento e eles colocam ainda mais em risco quem está no entorno, né? Esse clube, o que a regra traz é que o implemento é composto por 4 partes principais. Então, a gente tem a cabeça do clube, o pescoço, o corpo e uma extremidade metálica. A cabeça, o pescoço e o corpo são sólidos, feitos de madeira e de modo a constituírem um todo fixo e integrado, e o corpo vai estar fixado numa extremidade cilíndrica construída em metal, que não tem entalhes, saliência nem arestas vivas, e coloca que a superfície da cabeça, do pescoço e do corpo deve ser lisa e isenta de qualquer saliência, sulco, rugosidade. A cabeça, ela pode ser cilíndrica, ela pode ser esférica e ela afunila-se imediatamente na direção do pescoço. E ainda a regra trata de que o diâmetro da parte mais larga do corpo não deve exceder a 60 milímetros, podendo ser cilíndrico. Esse cilíndrico a gente já vai mostrar qual é essa formatação. Mas esta é a frase principal que explica do porquê que aqueles modelos que a gente acabou de colocar na tela não estão em conformidade. Porque o clube deve afunilar-se regularmente em direção ao pescoço e ligeiramente em direção à extremidade metálica. Então, se a gente olhar, né, a gente tem
esta formatação do corpo para o pescoço. Aqui ele vai mais ligeiramente, né? Então a gente tem que ter essa formatação e não aquilo que a gente olhou nos anteriores, né? De que não seguem essa formatação do pescoço no movimento contínuo, tá? Como eu estou passando com o mouse aqui. Então a gente tem que ter este formato que vocês estão vendo na tela. Para o próximo próxima regra, né, com as alterações, terão novas informações que ajudam a entender melhor esta figura, porque muitas vezes a gente acha que o óbvio é óbvio, mas muitas vezes o óbvio só é óbvio para quem escreveu, não para quem está lendo, para quem está fazendo a interpretação da regra. Então, o livro de regras traz essas especificações, né, a mais importante ali que a gente vê que tem um peso de 397, mas existe a informação para o fabricante de que tente fazer a construção dele entre 402 e 422 gramas, porque às vezes vai perdendo um pouquinho, e aí é importante que não seja menos do que 397 gramas para ser aceito como recorde, e aí tem todas as outras especificidades, né? Por exemplo, aqui a largura do pescoço de 18 a 20 milímetros, né? O tamanho total do clube não pode ser menor que 350 nem maior do que 390 milímetros. Aqui a gente tem a especificidade da, daquela ponteira metálica, né, onde a parte de madeira se ajusta, a gente tem o tamanho, o diâmetro desta parte metálica, a gente tem o diâmetro máximo do corpo, né, então essas especificações é que a gente tem que ter descritos. E um comentário que a gente tem no final da regra é justamente para alertar a arbitragem, porque apesar da gente ter um resultado aqui são as classes esportivas que a gente pode ter atletas realizando a prova do lançamento sentado com o clube. E os resultados de recordes mundiais não passam de 46, né? Parece ser pouco. E aí as pessoas, se a gente for comparar com o dardo do Luiz Maurício de 91, né? Mas se uma massa dessa vem com a força do lançamento na cabeça de um oficial, na cabeça de um outro atleta, na cabeça de um assistente, tem sim o poder de fazer grave lesão, né? Então, como a gente sabe, a maioria das provas, das regras que a gente tem para as provas, pensam especificamente na segurança de todos os envolvidos. Então, o que é muito importante é que a gente entenda que, assim como o disco, assim como o martelo, o clube é um dos eventos mais perigosos para os árbitros e que, do mesmo, num ambiente sem uma gaiola de proteção. E traz ainda essa dica de que quando a gente entrega o clube para o atleta, a gente tem que sair da gaiola, assim como o assistente já deveria estar lá fora, né? Porque o assistente só vem, faz as amarrias, né? Posiciona o atleta, o assistente sai e é o árbitro quem entrega o clube na mão do atleta. E a gente tem que avisar o atleta quando a gente está fora da gaiola de que ele sim pode fazer o lançamento. Assim que a gente olha que estão todos os árbitros em posição segura para o lançamento. Então, a gente trouxe a questão do clube, justamente para fazer em consonância, né, com o chamamento que a World Paralympics fez nesta semana para toda a comunidade, de forma que os associados da BRAT tenham essa informação sempre em tempo ótimo, né, para entender aquilo que está sendo falado no mundo. E que na próxima semana a ideia é que a gente tenha uma pessoa que esteve nos Jogos Escolares do Paraná, trazendo a experiência novamente dos Jogos Escolares. Vai ser um momento Abrate bem interessante. Eu tenho certeza de que todos que atuam ou atuaram em Jogos Escolares se sentirão presenteados, né? Porque só quem vive o atletismo raiz, como a gente tem brincado ao longo dos anos, né, vai poder acompanhar o movimento que aconteceu durante essa fase final do que a gente chama final B.
dos jogos escolares, tá bom? Então a gente faz esse convite e estende a todos, mesmo os árbitros que não são associados, para o Momento Abrate da próxima quarta-feira, nós vamos deixar em aberto para que todos possam acompanhar, se vocês quiserem estender esse convite a todos, fiquem à vontade e é sempre importante que mais pessoas agreguem aí as suas experiências. Então, gente, era isso que a gente tinha para a quarta-feira de hoje. Desejo uma excelente semana e quarta-feira que vem estaremos todos juntos aqui novamente. Um grande beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, boa Boa noite a todos. noite. Boa noite.